Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros alunos e colegas concurseiros de todo o Brasil. É um prazer estar falando com vocês diretamente dos estudos do site euqueropassar.com.br, dando continuidade ao nosso estudo de Direito Administrativo com foco em concurso público. E hoje, pessoal, o nosso tema será a Lei de Improbidade Administrativa. Por que a Lei de Improbidade Administrativa, pessoal? Ela é uma das matérias mais cobradas em concurso e ela cai muito, porque ela está relacionada aos fatos que o agente público e o agente político podem cometer e que podem vir a influenciar dentro de um processo administrativo. E elas podem gerar um processo administrativo por si próprio. Nós vamos ver que essa lei ela tem suas próprias regras e ela vai cobrir todo um procedimento administrativo. Ela vai ter seus próprios tipos e também vai ter o que a gente observa como as sanções administrativas que vão vir desses tipos quase que penais que a gente tem elencado na lei. Ok, pessoal? Então nós vamos aí, vocês estarem observando essa aula e vocês estarem sempre observando as nossas aulas de conteúdo e olhando aquela praticidade que a gente tem de apresentá-las para vocês. Então eu fiz um jogo com a lei e fui colocando ela aos poucos em tópicos para que vocês pudessem observar como ela desenvolve dentro do direito administrativo. Então, sem mais delongas, pessoal, a gente vai começar a nossa aula com o nosso primeiro tópico, que vai ser o quê? A previsão legal da nossa Lei 8.429 de 92, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, ou LIA, pessoal. E ela está prevista aonde? Ela está prevista em seu artigo 37, no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição e em sua própria lei, na Lei 8.429, correto? O artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, ele vai falar o que para a gente? Primeiro, do que se trata o artigo 37? A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O nosso LIMP, pessoal, que a gente apresentou na nossa primeira aula. Vocês vão ver que também são os princípios norteadores do direito administrativo. E também aos seguintes. Aí nós vamos para o parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente pode aprender sobre a lei, ela vai trazer as sanções administrativas, essas sanções que estão elencadas, a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, independente de ação penal cabível, pessoal. Então, ele pode sofrer essas sanções e, no entanto, o promotor de justiça ainda irá entrar com ação penal contra a pessoa, correto? Então, a gente vai observar que o quê? Que todas essas sanções inerentes a esse procedimento aqui não impedem a ação penal, correto? Lembrando que a ação penal, a ação coercitiva do Estado, jurisdicionalmente falando, é quando o promotor pega a denúncia de um delegado, ele pega aquela denúncia e ele pode fazer o quê? Ele pode pedir que o delegado faça mais diligências investigatórias e ele pode pegar também, mandar para o juiz ou ele pode arquivar, ok? Então esses são os três caminhos que a ação penal ela começa, tá? É importante a gente só saber por conta da didática, ok? Para a gente poder entender como é que funciona o sistema jurídico nosso, tá? Então, a previsão vai estar no artigo 37, parágrafo 4º e na própria lei. E o que nós vamos observar agora dentro da lei? Nós vamos entrar dentro dos agentes da lei, pessoal. E nós vamos entrar primeiramente nos agentes ativos. Quem são os agentes ativos? Eles são as pessoas capazes de poder cometer os atos elencados no tipo administrativo, no que está descrito na lei. Então nós vamos ver que as pessoas que podem ser e irão ser julgadas se cometerem qualquer um dos atos aqui cabíveis, ok? Então a gente vê aqui, ó, o agente ativo está previsto no artigo 2º da LIA, pessoal. E o que o artigo 2º fala para a gente? Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, eu faço questão de frisar para vocês, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Ou seja, o estagiário ele também pode, aquela pessoa que está recebendo uma bolsa auxílio, ela também pode sofrer os viés da nossa lei, da nossa LIA, tá? Então, a pessoa ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior, pessoal.
Então a gente vai observar que todo mundo que trabalha dentro da administração direta e também alguns dentro da administração indireta, eles vão poder vir a sofrer todo esse dano, toda essa sanção que vai estar colocada na lei se eles virem a cometerem os tipos administrativos, que nós vamos tratar logo a seguir, tá? Essas são as pessoas que podem sofrer o procedimento administrativo pelo cometimento do ato, pessoal. E, no entanto, a gente tem que observar mais uma coisinha aqui, que na Info 666, a Suprema Corte, o nosso STF, passou a defender a tese diversa, afirmando que o artigo 85, parágrafo 5º da CR, a Constituição da República, ou CF também, se aplica ao presidente da República, pessoal. Isso porque o artigo 85, parágrafo 5º, ele vai estar observando o que para a gente? Ele vai estar olhando para a gente como é que vai ser a gestão pública e quais as pessoas, os agentes políticos que podem vir a sofrer esse dano também, ok? Ela fala dos agentes públicos, pessoal, dos agentes políticos, pessoal, tá bom? Porque a lei, ela fala com a gente que no início dela que os agentes políticos, eles não podem sofrer as sanções administrativas aqui elencadas. No entanto, como eu disse para vocês, o STF, no seu informativo 667, afirmou que o artigo 5º, parágrafo 5º da Constituição só se aplica ao presidente da República, ok? Então nós vamos observar o que agora? O particular, onde o particular ele entra nessa relação administrativa, se ele pode participar desse ato que vai gerar uma improbidade administrativa. Então é importante a gente observar que o particular ele vai estar descrito no artigo 3º, correto? Da nossa LIA, figurando somente como coautor, partícipe e terceiro beneficiário. Então a gente já pode observar, pessoal, que o particular, quando se trata da lei de improbidade administrativa, ele não pode entrar como autor, ele só pode entrar como coautor, partícipe e terceiro beneficiário. Somente dessa forma nós vamos ter o particular participando dentro da LIA, dentro da lei de improbidade administrativa e dentro da própria improbidade em si, o ato de improbidade administrativa propriamente dito, tá? E eu coloquei uma observação aqui que prevalece que como partícipe, quando o particular for elencado como partícipe, o particular somente pode agir induzindo o agente público. Assim, não há que se falar em improbidade administrativa aplicada a particular nas modalidades instigação ou auxílio, por falta de previsão legal. Por que não é por falta de previsão legal, pessoal? É porque aqui ele vai figurar como partícipe, correto? Então você não vai entender, você não vai ver que o particular ele não vai sofrer nas modalidades instigação ou auxílio, porque ele já é uma das questões abordadas dentro do partícipe. Então, para você ser partícipe, você tem de induzir o agente público. Sendo assim, não há que se falar em instigação ou auxílio, porque o tipo penal de partícipe, ele vai absorver essa questão da indução, porque ela é necessária para que ele se manifeste, tá? Então, a gente pode ver que, como partícipe, somente instigando, correto? Instigando o agente público a cometer o ato de improbidade administrativa. Observação, pessoal, o particular sozinho não pode praticar ato de improbidade. Tá bom? Então vocês frisem isso, o particular sozinho não pode praticar ato de improbidade, já que como nós vimos, o agente ativo propriamente dito da lei é quem? É o agente público no exercício de sua função, correto? Então por isso que o particular não pode sozinho praticar crime de improbidade administrativa, ok? Então nós vamos observar agora quem? O agente passivo, são as pessoas que podem sofrer a improbidade administrativa. Elas são o quê? Elas são as pessoas afetadas. É claro que a coletividade vai ser afetada, mas ela precisa ser representada. E ela será representada como, pessoal? Ela será representada na figura do artigo 1º da LIA, ou seja, no seu caput. União, Estado e Distrito Federal, administração indireta, pessoas jurídicas para as quais a formação do capital, o erário haja contribuído com mais de 50% do capital, pessoas incorporadas pelo poder público também irão sofrer a lei de improbidade administrativa. Elas irão sofrer o dano acarretado pela lei de improbidade administrativa. Como a gente pode observar aqui atrás, a gente estava olhando que ele fala o que para a gente? Que reputa agente público para as entidades mencionadas no artigo anterior. E quais são essas entidades mencionadas no artigo anterior? Elas vão ser o que nós vimos, a União, Estado, Distrito Federal, administração indireta, e eu friso para vocês, a administração indireta também participa da lei de improbidade administrativa, tendo em vista que ela vai estar fazendo o quê? Ela vai estar
descentralizando a unidade administrativa, então ela tem que sofrer também, ela tem que obedecer também em seus agentes à lei de improbidade administrativa, tá? As pessoas jurídicas para as quais a formação do capital ou erário haja contribuído com mais de 50% do capital e também as pessoas incorporadas pelo poder público, correto? E a gente vai ver mais um viés administrativo aqui, que é o quê? No seu parágrafo único, o artigo 1º da LIA, ela vai falar o que com a gente? Ele vai explicar aqui. Pessoas jurídicas para as quais a formação do capital, o erário haja contribuído com menos de 50% do capital, ou que, mesmo ter participação da formação do capital, a administração incentive, isenção fiscal, creditício ou subvenção, exigindo-se, nesse caso, que o ato de improbidade repercuta sobre a participação ou incentivo do patrimônio público. Ou seja, pessoal, eu estou numa empresa que o erário público ele contribuiu menos de 50% de participação, correto? No entanto, ele pode ter contribuído também como ato de subvenção fiscal, isenção, incentivo, creditício ou subvenção, qualquer uma dessas, qualquer forma que o governo concorra para aquele capital. Se dessa forma ele for utilizado para ato de improbidade administrativa, nós iremos estar falando do quê? Do ato de improbidade condicionada. Ou seja, a improbidade administrativa ela só vai acontecer se esse agente público ele fez o quê? Ele se utilizou do capital do erário que foi investido nessa empresa, tá? Ou então se ele se utilizou da isenção ou de qualquer outra forma de subvenção estatal que a empresa tenha, para poder fazer o quê, pessoal? Para poder fazer improbidade administrativa. Correto? Então nós vamos ver que nesse caso é o ato de improbidade condicionada, pessoal. Por que ela é condicionada? Ela é condicionada a ter menos de 50% do capital contribuído pelo erário, ou mesmo que o erário tenha participação na formação deste capital, ou a administração incentive através de qualquer forma de incentivo e ele se utilize dessa forma de incentivo para cometer o ato de improbidade administrativa. Como assim? Exemplo, pessoal, eu tenho uma empresa em que o erário público me faz uma isenção de um valor X dentro do meu imposto. O que acontece? Eu, como agente público, vou lá e falo o seguinte, pessoal, eu vou fazer esse incentivo aqui, só que em vez de vocês pagarem todo o conjunto tributário que vai ter inerente a essa isenção, vocês vão me pagar metade dele e eu vou dar para vocês essa isenção. Correto? Então, o que acontece? O ato de improbidade condicionada, improbidade administrativa condicionada, pessoal. Por quê? Nesse caso, eu estou me utilizando da isenção fiscal que o governo está dando para essa empresa para poder manipular e fazer o ato de improbidade administrativa. Me locupletar às custas do erário público, ok? Então, pessoal, fazendo uma breve revisão do que nós falamos hoje, nós temos que a LIA, a nossa chamada LIA, a Lei de Improbidade Administrativa, ela vai trabalhar com agentes ativos e passivos. Mas mesmo antes disso, a sua previsão ela se encontra na Constituição da República, no artigo 37, parágrafo 4º, onde ele vai influenciar, afirmando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, mas também vai colocar quesitos objetivos. Quais são esses? Os constantes do artigo 4, no qual ele classifica os atos de improbidade administrativa e também as penas. Ele fala os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Nós também vamos observar que existe um agente ativo. E qual seria esse agente ativo? O agente público, pessoal. Correto? Ele está elencado no artigo 2º da LIA. Nós também vamos observar que no informativo 667, a Suprema Corte passou a defender uma tese afirmando que o artigo 85, parágrafo 5º da Constituição só se aplica ao presidente da República. Isso é o caso dos agentes políticos. Nós também vamos ver que o particular ele pode somente participar do ato de improbidade administrativa, como coautor, partícipe ou terceiro beneficiário, tendo que o particular sozinho não pode praticar ato de improbidade, ok? Nós também vamos ver que existe um agente passivo, que é aquele que sofre o dano causado ao erário público. Logicamente que eles são quem? União, Estados e Distrito Federal, administração indireta, pessoas jurídicas para as quais a formação do capital, o erário haja contribuído com mais de 50% do capital. E as pessoas incorporadas também. Nós também vamos ver o que, pessoal? Nós vamos ver que quando é menor o incentivo de capital, for menor a 50%, nós temos o ato de improbidade condicionada, pessoal.
Esse é o início da nossa LIA e eu quero ver vocês aqui continuando a assistir às nossas aulas no nosso site euqueropassar.com.br. Pessoal, espero vocês nas nossas próximas aulas.